Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar sobre a morte da Rainha Elizabeth II, a rainha que governou por 70 anos o Reino Unido desde 1952 e que essa morte é marcante porque ela se tornou uma figura global de grande relevância, mas principalmente pela influência que ela acabou gerando mais nos países anglófilos, mas não deixou de ser uma figura carismática e importante no mundo. Em 1926 nascia Elizabeth Alexandra Mary Windsor. A Elizabeth, que se tornou rainha em 1952, após a morte do seu pai, rei Albert, que assumiu o trono porque o rei Edward ele se casou com a Mary Simpson e teve que abdicar do trono. A Elizabeth ela chegou em 1952 já numa situação complicada dentro do Reino Unido. O Reino Unido já não era mais aquela potência global que era antes da Segunda Guerra Mundial, ainda passava por várias dificuldades no processo de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial. E Elizabeth ela era bem jovem na época e tinha uma responsabilidade muito grande nas suas mãos, não só de unir novamente a sociedade britânica, mas também revitalizar a confiança que a sociedade tinha na monarquia. Além disso, a onda que se iniciou logo após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, 60, e foi até a década de 70, de vários países, colônias, conquistando suas independências, principalmente na África e na Ásia, isso também acabou representando bastante para o papel que a Rainha Elizabeth ela tinha com os países membros do Commonwealth, a comunidade de países britânicos, no qual ela ainda é a rainha para vários desses países. De 1952 até hoje, a Rainha Elizabeth ela teve que trabalhar com 15 primeiros ministros. Ela iniciou esse relacionamento com Winston Churchill no segundo governo do Winston Churchill, que não foi, obviamente, tão emblemático quanto o primeiro, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, mas a relação dela com Winston Churchill acabou sendo uma relação muito boa, onde a relação não era baseada somente entre rainha e súdito, ou rainha e primeiro-ministro, mas também havia quase uma mentoria ali, onde ela entendia que o Churchill tinha muito para lhe ensinar, principalmente nos meandros diplomáticos e da própria política britânica daquela época. Alguns anos depois, ela teve algumas dificuldades de relacionamento com a primeira-ministra Margaret Thatcher, mas que isso também acabou sendo amenizado, principalmente quando alguns efeitos econômicos que foram colocados pela Margaret Thatcher começaram a dar respostas positivas e as duas começaram a melhorar a relação existente entre elas. Esses 15 primeiros-ministros que foram sempre pedir a ser jurados e serem basicamente aprovados pela rainha uma vez que eles foram escolhidos primeiros ministros, acabou uma lista muito relevante, e a última dessas acabou sendo a Liz Truss. No início da semana, poucos dias antes da Rainha Elizabeth falecer, ela foi, a Truss, logo após vencer a eleição entre os conservadores, ela foi até o castelo de Balmoral, na Escócia, que fica perto da cidade de Aberdeen, e pediu, e a rainha faz o processo formal de pedi-la para que formasse um novo governo, no qual ela, obviamente, prontamente aceitou. Mas ela já andava doente nessa época, quando ela foi para o castelo de Balmoral, deixando Londres, já foi numa situação onde vários médicos especulavam que a situação dela já era complicada. Isso acabou se confirmando hoje, né, para vocês vão ver esses vídeos um pouco depois, mas acabou se confirmando a morte dela e fazendo com que a Liz Truss fosse a última primeira-ministra no qual a Elizabeth ela acabou formalizando no cargo. Em 1946, ainda antes de se tornar rainha, Elizabeth se casou com o príncipe Philip, que era o príncipe da Grécia na época, e que tinha servido na Marinha Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. O casamento com Philip ocorreu em 1946 e eles acabaram tendo
4 filhos e ficaram juntos até recentemente, quando o Duque de Edimburgo, o príncipe Philip, acabou falecendo. Nos filhos foram Charles, nascido em 1948, Anne, nascido em 1950, Andrew, em 1960 e Edward, em 1964. E o Charles, como vocês sabem, é o herdeiro direto e será o próximo rei do Reino Unido. A morte da rainha ocorre num momento tenso dentro da política britânica. A renúncia de Boris Johnson, que na verdade ele foi praticamente chutado para fora, levou a uma mini crise dentro da política britânica e, consequentemente, a relação entre os membros do Partido Conservador durante o processo eleitoral, que acabou sendo bem agressivo e levou à vitória de Liz Truss, isso também gerou mais incertezas dentro do ambiente político britânico de como que o Reino Unido vai lidar com os novos desafios que vêm surgindo, entre eles o novo posicionamento da Europa e dos aliados dos Estados Unidos em relação à China, no qual o Reino Unido ele é uma parte integral dessa estratégia de contenção à China. Então, no meio dessa incerteza, a Rainha Elizabeth ela sempre foi vista, não só nesse momento atual, mas em momentos similares no passado, como uma agente que podia equilibrar um pouco as emoções dentro da política britânica, não só entre trabalhistas e conservadores, mas em todos os aspectos da sociedade, fazendo com que a sua popularidade sempre fosse relativamente alta. A presença da Rainha Elizabeth, até recentemente mesmo na renúncia do Boris Johnson, foi sempre muito importante pela sua discrição, e isso acabou também gerando um ambiente de tranquilidade, ela acabava gerando um ambiente de tranquilidade na sociedade britânica, já que ela conseguia demonstrar uma tranquilidade muito grande no exercício do seu reinado. Com essa morte, no momento de um novo governo, de uma extensão do governo conservador, agora com a Liz Truss, isso gera um pouco mais de incertezas, principalmente em como que vai ser o relacionamento do futuro rei, do rei Charles, com a Liz Truss, e não só isso, com todos os políticos que fazem parte do dia a dia da política britânica. Para o Charles, isso é uma coisa nova, ele vai ter que lidar de uma forma constante com a primeira-ministra e com os próximos que virão nos próximos anos. Isso é um trabalho integral no qual ele não está habituado. Temos que ver até que ponto ele vai continuar trazendo estabilidade doméstica para essa relação entre trabalhistas e conservadores, principalmente num mundo que tende a polarizar cada vez mais a relação entre trabalhistas e conservadores. E no Reino Unido, agora, a postura de manter o equilíbrio recairá em cima do Charles de uma forma que ele não teve esse tipo de trabalho anteriormente. Durante a trajetória da Rainha Elizabeth, ela participou de vários momentos memoráveis, né, e muitos acabam se lembrando de várias dessas participações nesses momentos memoráveis. Quando ela teve com Pelé, quando ela entregou ao Bobby Moore o troféu da Copa de 66, mas 2 acabaram sendo muito importantes para a natureza política do papel da monarca, mas também do papel que ela queria que o Reino Unido mostrasse ao mundo. Então, eu escolhi 2 episódios que acabaram sendo muito relevantes. Um deles foi em 1991, quando a Rainha Elizabeth falou, foi a primeira monarca britânica a falar no parlamento, no Congresso americano. Isso acabou sendo muito emblemático, isso acabou fortalecendo ainda mais a relação entre os Estados Unidos e o Reino Unido, mas, além disso, a Rainha Elizabeth ela acabou se tornando uma figura muito popular nos Estados Unidos por conta desse discurso que ela deu no Congresso americano em 1991. E essa popularidade acabou sempre sendo o veículo que movia ela pelo mundo. E, por meio dessa popularidade, a Rainha Elizabeth ela conseguiu fazer um trabalho muito interessante com organizações de caridade. E, ao longo das últimas décadas, ela conseguiu levantar quase 2 bilhões de libras, isso dá um monte de reais, aí vocês façam os cálculos. Ela conseguiu levantar muito dinheiro para essas organizações de caridade de todo o mundo, são mais de 3.000 que ela trabalhava diretamente, e muito se dá pela popularidade por ter se tornado uma figura pop ao longo das décadas, 60, 70, 80, até recentemente, e que isso ajudou muito. Então, esse episódio 91 foi um episódio emblemático. Um outro episódio muito importante, talvez até mais importante do que esse, foi em 2011, quando ela visitou Dublin,
na capital da Irlanda, e ela acabou visitando um monumento em homenagem aos soldados irlandeses que lutaram contra os britânicos durante a Guerra de Independência da Irlanda. Esse gesto de ter visitado esse local foi muito simbólico, obviamente gerou algumas críticas dentro do Reino Unido, mas em geral foi bem aceito. Agora, dentro da República da Irlanda, isso acabou tendo um impacto muito bom, onde ela também, por conta disso, acabou se tornando uma figura muito popular e muito querida entre os irlandeses. Eu, mesmo antes de 2011, no ano de 2002, 2003, quando eu morava em Dublin, eu já via que a relação entre os irlandeses e a rainha em particular era sempre mais amigável do que a relação entre os irlandeses e, no caso, por exemplo, o primeiro-ministro britânico na época. Então, ela sempre acabou trazendo uma possibilidade de trazer um soft power muito positivo para o Reino Unido. Agora, independente disso, ela também passou por várias crises e acabou se envolvendo em muitas situações complexas e polêmicas, a começar as noras dela, a Diana e a Camilla Parker Bowles, que o relacionamento nunca foi bom, com a Camilla lá atrás já não era bom, com a Diana era um relacionamento muito ruim, que levou a uma situação de exaustão por parte dela com o Charles, etc., essa história toda, e também, recentemente, a relação dela com a Meghan Markle, que acabou levando o príncipe a querer morar nos Estados Unidos, o príncipe Harry com a sua esposa. Então, ela também se envolveu em muitas polêmicas, mas essas polêmicas elas ocorriam quase que exclusivamente dentro do ambiente familiar, já que ela cuidava muito de como que ela representava o Reino Unido em outros aspectos, em outros cenários. Para mim, a morte da rainha Elizabeth, ela também acaba trazendo um aspecto emotivo, já que em 2012, eu fui convidado para a missa do Jubileu de Diamante, dos 60 anos do reinado dela, na Catedral de St. Paul's, em Londres, e ali eu tive a oportunidade de vê-la bem de perto, assim como toda a família real. Então, essa foi uma aventura e uma oportunidade que eu tive, que agradeço muito de ter feito parte. Então, a morte da Rainha Elizabeth acaba sendo também algo mais surreal pelo fato de ter visto muito desses personagens que nós vemos geralmente só em revista e televisão envolvidos numa situação do reinado dela na frente do Reino Unido. Bom, e você, o que você acha? Você acha que o Reino Unido vai mudar alguma coisa em relação ao seu soft power, à sua diplomacia com um novo rei? Vai haver mudanças para melhor, para pior? Até que ponto o fortalecimento da monarquia britânica acaba favorecendo a atuação do Reino Unido no mundo? Tudo isso é uma pergunta, são perguntas interessantes para se fazer, para especular e para praticar o exercício de imaginação em relação ao que pode ocorrer dentro da política internacional e diplomacia desde o ângulo britânico. Agradeço muito a participação de vocês hoje e até a próxima.